muitas pessoas não estão passando desse nível 2, né? Que é o nível de só se desligar, né? Tá só dormindo, mas ainda não tá reparando. Porque a gente começa a realmente reparar o nosso sono lá no nível 3, que é o sono profundo, que aí a gente distensiona a musculatura do corpo, começa a baixar ali a temperatura do corpo também. Então, assim, nível 3 já é bom. Mas o nível 4 é o nível realmente que aí a gente vai organizar o nosso cérebro, o cérebro vai selecionar o que vai ficar de memória, o que não vai ficar, através dos sonhos. Então, assim, por isso que o ideal é que a gente sonhe, ainda que a gente não lembre. Mas também se fala de que o ideal é que a gente lembre do sonho, né? Porque aí a gente encerrou aquele último ciclo, né? Que a gente conseguiu fazer as 4 fases, e sendo que essas 4 fases, elas acontecem de 4 a 6 ciclos por noite, mais ou menos de 90 minutos, né? Que daria um sono adulto de 6 a 8 horas. Então, por isso que seria o ideal a gente encerrar esses ciclos, para que a gente tenha a restauração, não só do corpo, como do cérebro. E diz também que quando a gente se toca o despertador e a gente acorda cansado, é porque talvez a gente tenha parado ali no nível 2, no nível 3, não chegou a encerrar o nível 4, que é o sono REM, que traria... Porque aí quando a gente acorda de forma natural, né? Quando a gente encerra os 4 ciclos de 4 a 6... Desculpa, as 4 fases de 4 a 6 ciclos, a gente acorda de forma natural, sem a necessidade de um despertador. E com disposição, né? Porque tem gente que até acorda, mas pela ansiedade. Acorda, eu acordo antes do despertador, mas não pela qualidade, sim pela ansiedade. E já ter muitas tarefas para fazer. Então, e quando a gente completa tudo isso, é que a gente realmente consegue ter um bom desempenho em todas as áreas. Assim, ó, tudo que a gente fizer na vida, a gente vai fazer melhor se dormir bem, se tiver uma ótima noite de sono. Tudo. Tudo que eu fizer, eu vou fazer muito melhor se eu tiver tido uma ótima noite de sono. Quais são os prejuízos para a saúde ou para as áreas da vida quando a gente dorme, quando a pessoa dorme mal, por exemplo, não tem boas noites de sono? O que isso pode provocar na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental e até mesmo espiritual, né? Sim, ela altera toda a química do nosso corpo, né? Excesso de endorfina, desequilibra os nossos hormônios, né? Então, se a gente precisava de mais melatonina, né? Que a gente gera melatonina quando dorme, então já vai gerar menos, já vai criar diversos distúrbios que vão afetar nossos órgãos, as nossas células. Então, a longo prazo, não vai ser só a ansiedade ou a depressão. Pode, sim, gerar até um câncer. Né? Então, porque vai alterar o nosso corpo de forma total. Né? A gente vai estar sempre naquele estado que aí é o estado beta, né? Falando em Hertz, que é o estado de alerta. E aí a gente nunca sai desse estado de alerta. E a maioria das pessoas hoje, elas estão só no estado alfa de sono. Né? Que a gente tem, em Hertz, tem o alfa, só para não trocar os nomes que eu sempre troco, que é o teta e o delta, né? Então, assim, o ideal, quando a gente chega no sono REM, a gente chega no delta, que é aquele mais baixo, aquele que a gente já perde a percepção do corpo e tal. E as pessoas não estão chegando nesses níveis. E por que a meditação vai ajudar no sono? Porque, assim, quando a gente faz, principalmente que eu faço o Yoga Nidra, que eu vou fazer agora no final, que é uma preparação de meditação, a pessoa vai experienciar ainda, claro, quem está começando vai acabar dormindo e tudo bem. Mas, assim, é experienciar o estado alfa sem dormir. Porque aí o estado alfa já vai relaxar a musculatura do corpo, já vai baixar a temperatura do corpo e tu vai experienciar o estado de relaxamento ainda consciente. Então, vai ser muito mais fácil quando entrar no sono profundo. Porque então já passou essa etapa mesmo de forma consciente. Porque hoje as pessoas entram em alfa assim, tô em beta, sentei, apaguei no sono e entro em alfa. Mas não desfruta dos benefícios de estar em alfa de forma desperta, que é o estado
inicial da meditação, né? Quem começa a meditar entra em alfa. E quem consegue já, um meditante bem mais experiente, consegue entrar nas outras ondas de forma desperta, que é hoje a maioria, sei lá, 99% da população entra em teta e delta só quando está dormindo. Mas é possível também através da meditação. Mas então, por que, voltando, né, a meditação vai ajudar? Porque a gente vai experienciar já o estado de relaxamento antes. Eu tenho alunos que, no início, óbvio, eles dormem na sala. Eu tive um aluno que ele ia só para dormir na minha aula. Lá na época da pandemia, e ele trabalhava no home office, ele tinha 2 filhos pequenos. E ele saía escondido da mulher, saía de calça jeans, que eu dizia, mas por que tu não traz uma bermuda para fazer yoga? Que ele dizia que tinha uma reunião, que ele tinha que ir presencial, e ele ia só para dormir, dormia na hora do relaxamento de roncar. Nossa, cara, não... o corpo estava precisando, né? Então, era o único momento que ele tinha mente de pausar. Sim. Claro que, assim, como eu sempre falo, o ideal não é dormir nesse relaxamento, nessa meditação. Porém, se a pessoa está fazendo, é porque o corpo está precisando. Então, que bom que ali, pelo menos, ele tinha esse momento para isso. Uma das características também, né? A impaciência. Então, quando a gente dorme mal, independente de ter dormido pouco ou dormido muito, mas não o suficiente porque não fechou aquele ciclo, o corpo não conseguiu relaxar o suficiente para entrar nesse ciclo, tem a impaciência, né? Então, acho que tem bastante gente dormindo mal no trânsito. A questão do medicamento, como eu falei, além de aumentar o uso do café, porque aí ela vai, como ela está só sedada, ela vai ficar com sono durante o dia, então ela vai aumentar o uso do café. E aí ela vai começar a aumentar a dose do remédio, porque ela toma café de dia. E começa a virar um ciclo, e eu falo isso porque eu também tenho uma aluna que ela veio desse quadro. Ela estava tomando 6 remédios, que eu não me lembro o nome, porque eu não conheço os nomes de remédio, e para dormir. E foi quando ela descobriu o yoga comigo, ela foi na primeira aula, ela falou para mim que ela conseguiu dormir. Mas também por toda uma questão assim, ó, dentro da meditação a gente tem respiratórios, né, que são como uma âncora para a nossa meditação. Então, ela começou, na minha opinião, eu acho que ela só precisava respirar um pouco mais, porque ela conseguiu pausar, e naquela noite ela não usou remédios para dormir, então isso é uma grande vitória. Às vezes é isso, parece que é muito complexo, né? Ela vinha tomando, imagina, 6 remédios para dormir. Às vezes é só pausar, parece que, nossa, mas é só pausar? Sim. Às vezes é só pausar a vida ali, respirar, se dar um tempo para si, e aí o nosso corpo ele é inteligente, né? Ele vai se regenerando e resgatando essa pausa. Dentro do yoga a gente diz que o estado de paz é o estado natural do ser humano e que todo o resto é a gente que vai se distraindo. Mas o estado de paz é o estado natural. A gente se distrai com o externo. Então, a gente tem que retomar isso, né? Retomar o que é natural do ser humano. Bacana. Ô, Stephanie, o que significa o sono restaurativo? Isso, então o sono restaurativo é aquele que a gente vai acordar com disposição. É aquele que a gente vai dormir 6 ou 8 horas, né? Uma pessoa adulta, e vai ter disposição. E não só isso, ele vai ser o sono que vai recompor o teu corpo físico, né? Vai cuidar dele. É como se fosse um tratamento mesmo que acontece à noite. Ali ele vai recompor todas as células, ele vai organizar os teus hormônios, a secreção vai estar equilibrada. Então, e isso vai afetar no teu corpo físico e no teu corpo mental, né? Que dentro do yoga a gente chama de corpo físico, mental, emocional e espiritual. Né? Então a gente chama de corpos. E aí vai organizar, né? Porque aí a tua mente vai estar limpa, né? Também se sugere, né, que a meditação seja feita pela manhã, também porque a gente acorda, ou pelo menos deveria acordar, né, com esse silêncio melhor, assim, né, a gente ainda está em alfa, né, para depois ir para beta, então evitar ter contatos muito agitados também pela manhã, assim como pela noite, né. Então, para a gente, porque a gente não simplesmente desliga um botão e vai dormir, e liga o botão e vai acordar, né, é um processo.
Sim. Então, a gente também recomenda de manhã, porque aí a gente está em jejum, o nosso cérebro também não está ocupado com outras coisas, e Uhum. a gente está ainda saindo, está começando, né, acordando, saindo de alfa para depois ir para beta. Sim. Na tua experiência, o que a gente faz durante o dia, o que come, o que pensa, o que sente, interfere também no sono à noite? Totalmente, né, totalmente. É como eu Uhum, falei lá sobre o trabalho, é a forma como a gente vive. uhum, Então a gente ter uma rotina é importante, e uma rotina que a alimentação está totalmente ligado, né, então se eu comer uhum. gordura, um boi, principalmente mais perto da hora do sono, vai ser Sim. vai ser muito pior, então quanto menos comida a gente ingerir próximo ao horário do sono, melhor, né. Uhum. Colocando assim na minha rotina, né, que eu tenho que acordar às 5 da manhã, então o ideal é que eu durma às 10 da manhã, desculpa, às 10 da noite. Então, o ideal é que lá pelas 8 eu já vá diminuindo. Eu gosto muito de luminárias com luz amarela, né, então, que a casa já esteja, assim, no máximo com aquela luz fraquinha amarela, que já vai baixando, né, os níveis de endorfina, enfim, a gente Uhum. vai serenando a mente, porque a gente não pode, como seria o ideal, em função da nossa vida social, dormir ao anoitecer, que esse seria o ideal O de tudo, ideal, né? o melhor Verdade. dos mundos. A gente vai se pondo o sol e a gente vai se recolhendo e vai dormindo e acorda ao nascer. Infelizmente, a nossa rotina não permite, então que a gente, de forma artificial, já fique se desligando, né, de telas, de celular, eu não vejo televisão já faz anos, mas Que quem legal. vê, né, então já poder se desligar disso e ir se distanciando para preparar o ambiente. Então eu gosto também muito de tomar um chazinho de erva doce, eu adoro chá, né, Que e adoro legal. chá de esses calmantes para a noite, acho que ajuda, então são recursos, Uhum. né. Uma alimentação mais leve, o ideal é ser o dia inteiro, mas se não for possível, pelo menos o mais próximo da hora de dormir, né, chazinho quente, chazinho de erva doce, banho quente. Sim, não fervendo, né. Se bem que aqui no sul tá tão frio que eu tenho tomado banho muito quente, É só mas banho quente agora nessa época. então banho quente, o banho frio ele é recomendado pela manhã para despertar, Uhum, né, e também porque gera uma melhora na nossa imunidade, né, aumenta a nossa uhum. imunidade. Uma cama, também adequada, um colchão bom, faz a diferença também. Que outras dicas você daria para quem está iniciando com as práticas de meditação, para quem iniciou, mas deu aquela paradinha, ou para quem não está dormindo bem? Que dicas finais assim você daria para essas pessoas? Não finais, porque não termina, né? Mas que Não dicas termina. você entregaria para essas pessoas? Eu sugiro assim, bom, eu sou suspeita porque eu sou professora de ioga, eu dou práticas de ioga restaurativo para que a pessoa já saia da prática e vá direto para a cama dormir, né, então tem Uhum, toda essa prática. Mas fora isso, assim, tem a pessoa que não quer fazer a prática física, tem os respiratórios, né, eu gosto muito da respiração quadrada, a gente inspira 4 tempos, segura 4 tempos o ar, solta em 4 tempos e fica 4 tempos sem ar nos pulmões. Se a pessoa fizer ali 10 ciclos, e for uma constante, por exemplo, antes de dormir, isso também já vai ajudar a baixar uhum, os nossos níveis de Hertz, né, a gente começar a entrar mais em alfa. E para meditação propriamente dita, porque eu sempre digo que a respiração é uma preparação para meditação, né. Ajuda muito no início sons, eu adoro mantras, né, gosto então, assim, se puder colocar já 2 horas antes, o som reverberando pela casa, já com aquela luz mais baixa, e aí parar um pouquinho, porque é importante a gente tentar meditar fora da cama, né, para realmente meditar e não dormir, né. Então, fazer a meditação do lado da cama que seja, né, se a pessoa não uhum, consegue sentar no chão, que ela sente-se numa cadeira, né, de preferência que ela não se apoie, para justamente manter esse momento mais desperto. uhum. E a meditação mais simples que tem, é visualizar a chama de uma vela aqui no centro dos olhos, né, no meio das sobrancelhas,
E para quem está começando, assim, para ser bem simples mesmo, faz aquela respiração quadrada e depois faz uma contagem de 10 a 0, visualiza a chama da vela no topo da cabeça, depois no meio das sobrancelhas, e vai contando até chegar a 0 nos pés. Isso vai, para quem está zero meditação, né? Uhum. Vai ajudar muito a começar a entrar nesse estado de sereno para poder ter uma boa noite de sono. Como eu falei, a gente não Sim. pode simplesmente achar que aperta um botão e vai dormir. A gente tem que ter um Uhum. preparo para poder dormir. Para a gente poder ter uma boa noite de sono, como eu falei, começa aquele processo da meditação, de observar os nossos pensamentos, por que eu penso isso, e os nossos pensamentos estão ligados às nossas emoções, né? Uhum. Então, a gente começar limpando isso, né? Trazendo essa limpeza para Bacana. a gente poder ter uma noite de sono mais tranquila.